O escravo Apache recebe uma nobre obesa como castigo e revoluciona sua vida. Naquela vila runa esquecida, onde o tempo parecia ter parado para maldizer, rumores anunciavam um destino incomum e chocante. Valentina Mendoza, jovem de formas mais abundantes que o permitido pelas cruéis normas da aldeia, foi entregue em castigo. Entregue a quem? Tomás, o escravo Apache, um homem de olhar firme e dignidade injustiçada. O sussurro corria boca a boca entre as casas antigas. Como assim? A nobre rejeitada pelos próprios perdeu seu chão para um escravo. E por quê? No centro do vilarejo, o vento levava as zombarias como dardos cortantes. Valentina sentia cada palavra cravada em sua pele com a força de 1000 facas. Seu corpo, alvo de olhares cruéis, era visto como fardo. A tristeza apertava o peito. O nó na garganta vinha junto. Era como se cada passo que dava trouxesse com ele a sombra pesada dos seus fracassos e da própria rejeição. O pai, homem marcado pela honra, enciumado pela vergonha pública, fez o impensável. Entregou sua única filha como punição, como se ela fosse mercadoria barata. Uma moeda de troca no jogo perverso daquela comunidade. Tomás, o Apache, morava esquecido num canto relegado da vila, com suas mãos calejadas e alma intacta. Os outros o viam como um ser quebrado, mas sua postura gritava o contrário. Sua coragem comovia, sua história moldara nele uma visão inquebrável. Liberdade não era ausência de correntes, mas a força para ser respeitado apesar delas. Quando os olhos de Valentina encontraram os dele, não houve choque, nem preconceito. Um silêncio pesado dominou o ar. Ali, naquele breve encontro, nasceram uma compreensão e um respeito mútuos, desafiando as regras que separavam o nobre de escravo. Foram levados a um lar improvisado, Paredes de Men. Valentina, aos poucos, desconstruía a imagem amarga que a sociedade lhe impusera. Tomás devolvia-lhe um pouco da luz que ela julgava perdida. O que parecia um refúgio pronto para curar feridas, virou abrigo para outras mulheres marginalizadas pela vila. Lobas feridas, quebradas pelas humilhações diárias, começaram a buscar naquela casa o que a vila lhes negava: abrigo, voz, dignidade. Mas enquanto a esperança acendia pequenas chamas, as sombras se comprimiam. O conde Ricardo, homem de sorriso falso e olhos de cobra, e Dona Esteban, mestre das manipulações obscuras, não se aquietavam. Eles queriam retomar o controle. Queriam ver as correntes firmes, quereriam que Valentina voltasse a ser a figura de escárnio de antes. A tensão crescia. Sussurros transformavam-se em planícies de ameaça. Valentina sentia o peso sob seus ombros crescer, o coração pulsar rápido demais. As mãos tremiam. A luta que parecia apenas dela, agora se mostrava uma batalha pela dignidade de todas. Até que, num instante que estilhaçou o chão sob seus pés, um evento brutal, explosivo, pôs tudo à prova. O que veio depois era diferente. Os fantasmas do passado despertaram, prontos para engolir a pouca esperança construída. E então, quando tudo parecia desabar, veio a revelação mais chocante. Um segredo sombrio sob sua mãe. Esperança surgia para ligar os fios da história. Um segredo que mudaria tudo. A rejeição que Valentina sentira poderia ser apenas o eco de um amor antigo, um amor que Tomás sempre guardou em silêncio. E essa dúvida, tão pesada quanto o medo, ressoava no coração de Valentina, impulsionando-a para uma jornada onde cada decisão poderia ser sua salvação ou sua ruína. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que a revelação assombrou o arraial, como um trovão que rasga o céu,
Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe, Esperança, não era apenas uma sombra familiar. Era uma tempestade prontíssima para se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Tomás, ao seu lado, captou a mudança no ar. Seu olhar, normalmente sereno, se tornara um abismo de inquietação. "Que é que você está pensando?" ele perguntou, a voz grave, mas suave como a brisa da manhã. Valentina balançou a cabeça, lutando contra a torrente de emoções que a invadia. O que mais poderia ser escondido? Névoas densas se formavam, ocultando verdades que poderiam destruí-la. E então, o que parecia ser apenas um dia qualquer, se transformou em um horror inimaginável. O som de passos pesados ecoou à porta, e o clima estava tão tenso que poderia se cortar com uma faca. Valentina e Tomás trocaram olhares apreensivos. O conde Ricardo e Dona Esteban apareceram, flanqueados por um grupo de homens armados, uma serpente disfarçada de nobreza. "Deixe-nos entrar", exigiu Ricardo, uma malícia evidente nos olhos. "Vimos que a sua rebelião começou com um sussurro, mas agora vamos acabar com isso em bom e alto som." Valentina sentiu o sangue escorrer de sua face. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Destruir tudo o que haviam construído? "Você não sabe o que está fazendo", Tomás respondeu, ereto como um farol em meio à tempestade. Ele se colocou na frente dela, um escudo humano contra o horror que se aproximava. Mas os homens de Ricardo eram implacáveis, e um deles deu um passo à frente, cada movimento revestido em desprezo. "E você não é ninguém, Apache, apenas um escravo." Um grito irrompeu do peito de Valentina, uma onda de coragem suprema, uma clamoria pela justiça. "Parem! Não podem fazer isso!" Mas as palavras pareciam uma chama fraca em tempestade. A porta se abriu com um golpe, e o impacto foi tão forte que os ecos pareceram retumbar. Logo a sala se encheu com um ar de tensão insuportável. Enquanto os homens marchavam para dentro, uma figura encapuzada apareceu por trás, como um espectro no nevoeiro. A sala se tornou um campo de batalha silenciosa, onde respirações apressadas competiam com a inquietude do momento. A figura levantou a mão, e um feixe de luz diurna iluminou seu rosto. Era Esperança. Valentina ficou paralisada, a voz de todos os homens se desvanecendo na imensidão de sua surpresa. "Você", Valentina murmurou, incapaz de proferir um som claro. "Você está viva." Mas a expressão da mulher não era de alegria. Era uma tempestade de tristeza e determinação. "Preciso que você me ouça", disse Esperança, com a fragilidade de quem carrega mundos inteiros nas costas. "A vida que você conhece é uma teia de mentiras. Eu nunca quis que você fosse punida por meus erros." O choque reverberou na sala como um trovão, ressoando em todos os corações. E Valentina começou a entender que o peso que carregava não era apenas seu. Era um fardo familiar, um legado obscuro que precisava ser revelado. Antes que pudesse reagir, Esperança se lançou à frente, ficando entre Valentina e os homens que ameaçavam. "Seja como for", ela declarou, "não vou permitir que você destrua a vida dela." Nesse momento tudo parecia congelar. O duelo entre vista e crença, entre passado e futuro, tangia os limites do que Valentina imaginara ser sua realidade. O grito de sua mãe a atingiu como um relâmpago. Sua verdadeira origem ligará nossos destinos de forma que nunca poderei prever. A tensão ficou palpável, a verdade prestes a emergir como lava prestes a irromper de um vulcão. Nesse instante, uma explosão de gritos e empurrões explodiu na entrada. Um dos homens não suportou. Valentina se debateu entre a confusão e a necessidade de proteção. O que agora parecia claro é que toda a trama de sua vida estava prestes a ser virada do avesso. Quais segredos Esperança ainda estava disposta a revelar? E mais importante,
quem realmente era ela e o que isso significaria para Valentina e Tomás. A tempestade da verdade estava por vir, e ninguém sabia as repercussões do que tornariam a história uma tragédia épica. A sala, antes um abrigo, agora tornara-se um campo de batalha onde novos laços iriam se formar e antigos seriam quebrados. O destino de todos estava prestes a virar em uma fração de segundo. No instante em que a revelação assombrou o arraial, como um trovão que rasga o céu, Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe, Esperança, não era apenas uma sombra familiar. Era uma tempestade prestes a se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Tomás, ao seu lado, captou a mudança no ar. Seu olhar, normalmente sereno, se tornara um abismo de inquietação. Que é que você está pensando? Ele perguntou, a voz grave, mas suave como a brisa da manhã. Valentina balançou a cabeça, lutando contra a torrente de emoções que a invadia. O que mais poderia ser escondido? Névoas densas se formavam, ocultando verdades que poderiam destruí-la. Então, o que parecia ser apenas um dia qualquer, transformou-se em um horror inimaginável. O som de passos pesados ecoou à porta, e o clima estava tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. Valentina e Tomás trocaram olhares apreensivos. O conde Ricardo e Dom Esteban apareceram, flanqueados por homens armados, uma serpente disfarçada de nobreza. Deixe-nos entrar, exigiu Ricardo, uma malícia evidente nos olhos. Vimos que a sua rebelião começou com um sussurro, mas agora vamos acabar com isso em bom e alto som. Valentina sentiu o sangue escorrer de sua face. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Destruir tudo o que haviam construído? Você não sabe o que está fazendo, Tomás respondeu, ereto como um farol em meio à tempestade, colocando-se à frente de Valentina. Mas os homens de Ricardo eram implacáveis, um deles dando um passo à frente com desprezo. E você não é ninguém, Apache, apenas um escravo. Um grito irrompeu do peito de Valentina, uma onda de coragem suprema. Parem! Não podem fazer isso! Mas as palavras pareciam uma chama fraca em tempestade. A porta se abriu com um golpe forte, e a sala se encheu com o ar tenso da ameaça. E então, como se o destino tivesse um plano cruel, um grito estrondoso cortou o ar. Era a Esperança, erguendo-se de forma desafiadora entre Valentina e os homens que ameaçavam. Seja como for, ela declarou, não vou permitir que você destrua a vida dela. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, uma figura encapuzada surgiu, não de um canto sombrio, mas do próprio seio da multidão. O manto escuro descia, ocultando um rosto que parecia atravessar o tempo. Um silêncio morreu abruptamente, como se todos soubessem que algo profundamente mais perturbador estava prestes a ser revelado. A figura se afastou do manto, revelando um semblante que fez o coração de Valentina parar. Era o tio de Tomás, Miguel, há muito dado como morto. Ele estava de volta, mas não trazia boas novas. Os olhos penetrantes brilhavam como tocha acesa, e uma aura de convicção envolvia sua presença. Vocês não entendem? Miguel gritou, a voz ecos das montanhas, cada palavra pesada como uma verdadeira tempestade. Esta vila não foi construída apenas sobre a opressão, mas sobre um segredo ainda maior. Valentina, você não é apenas uma vítima. Você é o elo de um legado que deve ser quebrado. Os murmúrios começaram a se erguer, como ondas furiosas no mar revolto. Valentina sentiu que o chão fugia dos seus pés. O quê? Que legado? A voz tremia, mas a necessidade de entender era mais forte. Seu pai. Ele fez alianças com os mesmos que o traíram. Miguel disparou, cada sílaba abrindo uma ferida antiga. E você, Valentina, é a chave para um poder que eles sempre desejaram possuir e evitar. O impacto da revelação rasgou o ar
deixando todos paralisados. Em meio ao caos, um novo entendimento começou a despontar. Tomás olhou para Valentina, uma mistura de confusão e determinação nos olhos. E se isso for verdade, o que nós fazemos agora? O peso de suas palavras pairou no ar, pesado como as correntes que cercavam suas almas. Enquanto as vozes se elevavam e as sombras no ambiente pareciam se mover e dançar, Valentina sabia que a luta apenas começara. A verdade não apenas a libertava, mas ameaçava consumir todos ao seu redor. Agora, mais do que nunca, precisavam confrontar os segredos. O legado lhes chamava, tecendo um futuro incerto. O que Miguel trouxe à superfície não era apenas um choque, era uma tempestade que, ao se desatar, poderia levar a todos ao abismo. O destino de Valentina, de Tomás e de Esperança agora pendia em um fio escorregadio, e o que viria a seguir seria nada menos que uma batalha pela verdade. Perigos e revelações que fraturariam o que antes consideravam seguro. No instante em que a revelação assombrou o arraial, como um trovão que rasga o céu, Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe Esperança não era apenas uma sombra familiar, era uma tempestade prestes a se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Tomás, ao seu lado, captou a mudança no ar. Seu olhar, normalmente sereno, se tornara um abismo de inquietação. Que é que você está pensando? Ele perguntou, sua voz grave, mas suave como a brisa da manhã. Valentina balançou a cabeça, lutando contra a torrente de emoções que a invadia. O que mais poderia ser escondido? Névoas densas se formavam, ocultando verdades que poderiam destruí-la. Então, o que parecia ser apenas um dia qualquer, transformou-se em um horror inimaginável. O som de passos pesados ecoou à porta. E o clima estava tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. Valentina e Tomás trocaram olhares apreensivos. O conde Ricardo e Dom Esteban apareceram, flanqueados por homens armados, uma serpente disfarçada de nobreza. Deixe-nos entrar, exigiu Ricardo, uma malícia evidente nos olhos. Vimos que a sua rebelião começou com um sussurro, mas agora vamos acabar com isso em bom e alto som. Valentina sentiu o sangue escorrer de sua face. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Destruir tudo o que haviam construído? Você não sabe o que está fazendo, Tomás respondeu, ereto como um farol em meio à tempestade, colocando-se à frente de Valentina. Mas os homens de Ricardo eram implacáveis, um deles dando um passo à frente com desprezo. E você não é ninguém, Apache, apenas um escravo. Um grito irrompeu do peito de Valentina, uma onda de coragem suprema. Parem, não podem fazer isso. Mas suas palavras eram como um sussurro na tempestade. A porta se abriu com um golpe forte, e a sala se encheu com um ar tenso de ameaça. E então, como se o destino tivesse um plano cruel, um grito estrondoso cortou o ar. Era Esperança erguendo-se de forma desafiadora entre Valentina e os homens que ameaçavam. Seja como for, ela declarou, não vou permitir que você destrua a vida dela. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, uma figura encapuzada surgiu, não de um canto sombrio, mas do próprio seio da multidão. O manto escuro descia, ocultando um rosto que parecia atravessar o tempo. Um silêncio morreu abruptamente, como se todos soubessem que algo profundamente mais perturbador estava prestes a ser revelado. A figura se afastou do manto, revelando um semblante que fez o coração de Valentina parar. Era o tio de Tomás, Miguel, há muito dado como morto. Ele está de volta, murmurou um homem entre os espectadores, o horror estampado em seu olhar. Os olhos penetrantes de Miguel brilhavam como tocha acesa, e uma aura de convicção envolvia sua presença. Vocês não entendem? Miguel gritou, ecos da montanha ressoando em sua voz. Esta vila não foi construída apenas sobre a opressão, mas sobre um segredo ainda maior. Valentina, você não é apenas uma vítima. Você é o elo de um legado que deve ser quebrado. Os murmúrios começaram a se erguendo, como ondas furiosas no mar revolto.
Valentina sentiu que o chão fugia dos seus pés. O quê? Que legado? A voz tremia, mas a necessidade de entender era mais forte. Seu pai. Ele fez alianças com os mesmos que o traíram. Miguel disparou, e as palavras cortaram o ar. E você, Valentina, é a chave para um poder que eles sempre desejaram possuir e evitar. O impacto da revelação rasgou o ar, deixando todos paralisados. Mas a perplexidade foi superada pela urgência. O conde Ricardo, rangendo os dentes, deu um passo à frente, a fúria transformando seus olhos em poços de veneno. Fique longe da minha família, traidor. Ele erguia a espada. Um golpe prestes a ser desferido. No entanto, enquanto a tensão atingia um clímax, um clarão ofuscante e inesperado iluminou a sala. Parecia uma explosão de luz, seguida por uma onda de calor que fez com que todos recuassem. Naquele instante vital, a porta foi arrombada e uma figura vestida de luz irrompeu, como se tivesse saído de um sonho. Era a avó de Valentina, Ana, uma mulher sábia e venerada, cuja presença sempre evocou respeito. Chega! Vocês estão cientes do que estão prestes a fazer? O que vocês têm a perder? Sua voz ecoou, poderosa. As palavras de Ana paralisaram a sala. O silêncio, um respiro perdido no espaço, sustentou-se como um fio tênue. Valentina olhou para a avó, seus olhos marejados de emoções complexas. O que você sabe, avó? O que está acontecendo? Ana, com a majestosidade de um tempo esquecido, começou a desvendar a teia de relações entre os homens e as mulheres daquele local. Revelou que as alianças de seu pai não eram apenas traições, mas sim uma tentativa desesperada de proteção, um cálculo a partir dos vestígios de um amor. Não importa quem você pense que são, Ana gritou. Todos nós estamos entrelaçados em um destino trágico que foi escrito antes de nós. Valentina mal podia respirar. As relações, a teia de segredos, o papel que todos eles desempenhavam, tudo começava a se desmantelar. Enquanto a sala ecoava com murmúrios de incredulidade, um sussurro sinistro se fez ouvir nas sombras. Uma figura que parecera perdida no fundo da multidão se revelou com 2 olhos profundos e frios, um sorriso que não atingia o coração. O legado sempre esteve aqui. E agora, Valentina, é hora de a verdade ser revelada. Era o verdadeiro mentor de Ricardo, alguém que sempre havia estado nas sombras. E nesse momento, o legado clama, e o que viria a seguir poderia despedaçar tudo novamente. Uma escolha se aproximava, mas o que poderia ser feito diante da tempestade que rugia à porta? O destino de todos estava prestes a virar em um fio escorregadio. No instante em que a revelação assombrou o arraial, como um trovão que rasga o céu, Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe, Esperança, não era apenas uma sombra familiar. Era uma tempestade prestes a se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Então, enquanto todos estavam absorvendo o impacto das palavras de Miguel, um movimento súbito na multidão atraiu a atenção de Valentina. A figura encapuzada, que se revelara como um emissário de segredos e mentiras, deu um passo à frente, seu olhar fixo em Valentina. Você não sabe quem realmente é, Valentina. A verdade está mais próxima do que imagina. A sala silenciou de forma inquietante. Ricardo e Dom Esteban, que se preparavam para atacar, hesitaram ao perceber a mudança no tom da situação. Quem é você? Valentina perguntou, a voz trêmula, entrelaçada com medo e curiosidade. De repente, a figura removia o capuz, revelando o rosto familiar ao mesmo tempo que desconhecido. Sou eu, Clara, disse reafirmando. Sua irmã, a que você nunca soube que existia. As palavras caíram, pesadas e cortantes como uma lâmina. O murmúrio que se seguiu na sala era ensurdecedor. A incredulidade pairava no ar como um nevoeiro denso. Você está mentindo, exclamou Valentina. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, como um castelo de cartas em um sopro violento. Mas Clara não parecia se abalar.
Não, Valentina. Escute. Fui levada da sua vida por causa de um pacto sinistro. Nossa mãe fez promessas, e seu pai as quebrou. Ele me deixou por um caminho sombrio. Um tumulto de emoções invadiu Valentina. Raiva, confusão, um fio tênue de esperança. No entanto, a presença de Ricardo e Dom Esteban ressoava como um aviso de um destino sinistro. Este não é o momento para disputa familiar, gritou Ricardo, sua voz carregada com um veneno letal. O que você sabe é irrelevante. Sinto que o momento da vingança chegou. Mas antes que pudesse avançar, um clarão de luz atravessou a sala, reflexos de uma espada que reluziu com ameaçadora segurança. Tomás, subitamente mais próximo, empunhava a lâmina em um gesto frenético, sua lealdade protegendo Valentina que se despedaçava de dúvidas. Não permitirei que você faça mal a ela, Ricardo. Você se esqueceu do que significa enfrentar um homem que não tem mais nada a perder? A temperatura do ambiente virou. Armas estavam em punho e a tensão era palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. Valentina olhou entre os rostos e o que viu lhe partiu o coração. As vulnerabilidades de sua mãe se refletiam nos olhos de Clara, e uma luta interna forjou-se dentro dela. Qual era a verdadeira história das alianças e traições que cercavam aqueles laços familiares? A revelação de Clara fez ecoar verdades que nunca haviam sido sussurradas, em voz alta. Se você é realmente minha irmã, Valentina sussurrou, um nó na garganta. Por que você demorou tanto a aparecer? Só posso responder quando a neblina do passado se dissipar. E para isso, precisamos derrotá-los, aqueles que manipulam nossa história. E agora, o clima tornava-se mais ameaçador, um furacão de emoções pronto para se desatar. Enquanto as vozes se elevavam e o caos se instalava, as verdades não ditas se aglomeravam no fundo da alma de Valentina. A luta por libertar-se das prisões invisíveis não era apenas dela, mas agora era um chamado para todas as almas aprisionadas naquele vilarejo. Os homens de Ricardo avançaram, mas o que deveria ser seu momento de julgar a fraqueza das mulheres se transformou em um espetáculo que eles nunca poderiam prever. Entre o caos, Valentina vislumbrou a possibilidade de uma nova realidade, uma chance de romper com tudo o que aprendia, mas estava prestes a descobrir que um novo segredo desvelara-se. Uma ligação que mudaria a trajetória. Mas o destino tinha um último golpe escondido. Quando menos esperavam, os ventos trouxeram a revelação final, a verdadeira natureza de Ricardo e Dom Esteban. Ecoando com uma risada malévola, a sombra de um passado muito distante começou a se delinear no horizonte. E Valentina percebeu que a batalha estava longe de terminar. No instante em que a revelação assombrou o arraial, como um trovão que rasga o céu, Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe, Esperança, não era apenas uma sombra familiar. Era uma tempestade prestes a se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Mas antes que alguém pudesse reagir, um ruído ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O barulho de cascos de cavalos e gritos imponentes ecoava pela aldeia. A porta se abriu com um golpe. Um grupo de homens, armados e ferozes, invadiu o lugar. Entre eles, uma figura se destacou, forte e imponente. Era o patriarca da vila, o temido Lorde Alonso, que ninguém ousava desafiar. Valentina, ele gritou, sua voz ressoando como trovão. Esta rebelião em que você está se afundando está prestes a terminar. O medo estava estampado nos rostos de todos, enquanto os olhares se voltavam para ele, um predador em busca de suas presas. Valentina, ainda aturdida pelo que havia aprendido, sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que você quer de nós? Ela perguntou, suas palavras saindo num sussurro trêmulo. Alonso sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Vim por justiça. Vocês ousaram desafiar minha autoridade. Nesse instante, uma onda de emoção tomou conta da sala. Tomás, diante da ameaça, ergueu sua espada. Não vamos permitir que você faça mal a Valentina ou à sua família.
O clima se tornara explosivo, cada alma presente segurando a respiração, a tensão cortando o ar como lâminas afiadas. E quando tudo parecia estar prestes a romper, um boato irrompeu entre os homens do Lorde. A praga está se espalhando, alguém gritou. Alonso, que parecia dominador momentos antes, sentiu seu semblante mudar. O quê? Que praga? Questionou, a incredulidade tingindo sua voz. A multidão murmurejava, e logo uma figura encapuzada apareceu atrás do grupo, revelando-se como a médica da vila, Clara. Sua presença em meio ao tumulto se assemelhava a um raio de luz em noite escura. A verdade deve ser revelada, ela gritou, avançando até o centro da sala. O veneno que se aloja em nossas veias é muito mais potente do que imaginam. Valentina olhou para Tomás, ambos se perguntando como aquela mulher poderia, de fato, estar em meio ao horror. Então, com um movimento rápido, Clara puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Eu sou Clara, a irmã mais velha de Valentina. Sua revelação fez o silêncio reinar, enquanto os uítos de incredulidade dançavam no ar. Alonso hesitou, seu olhar agora vacilante. Irmã, não pode ser. A voz dele ecoou fraca, confusa, e a sala se encheu com o murmúrio da descoberta. Valentina sentiu que a verdade havia se enredado ainda mais. O que isso significa? Perguntou, mas a resposta já se tornara pesada o suficiente para pressionar seu peito. A médica respirou fundo. Nossa mãe fez um pacto. Para preservar suas vidas, fez sacrifícios que afetaram todas nós. A maldição e a praga que assolam a vila estão ligadas a esse pacto. O choque se espalhou, cada rosto expressando a mesma incredulidade. Ricardo e Dom Esteban trocavam olhares, inquietos. E se a praga não fosse apenas uma maldição, mas uma consequência da influência que Lorde Alonso tinha sobre a vila? Valentina sussurrou, a compreensão inundando seus pensamentos. O poder que ele exercia vai além do que poderia se imaginar. Alonso sorriu, mas agora havia preocupação em seus olhos. Se vocês acham que podem me derrubar com suas histórias de medo e culpa, estão muito enganados, ele respondeu, seu tom quase calculado. A tensão estava agora a um passo de se tornar uma explosão. E quando os gritos começaram a ecoar entre os aldeões, um grito familiar emergiu. Socorro! Eles estão vindo! Uma jovem mulher, assustada e desesperada, surgiu à porta. O pânico no olhar dela espalhou-se rapidamente como fogo entre palha seca. Com essas palavras, os olhares viraram-se novamente para Alonso. E assim, sem aviso, o verdadeiro legado de medo que ele havia alimentado estava prestes a se desenrolar. As palavras da jovem reverberaram no coração de Valentina. Esperem! Ela gritou, buscando uma resposta. O que estava por vir não era apenas uma revelação, mas uma batalha frágil pelo que ainda poderia ser, uma luta por suas vidas. Naquele momento, enquanto a luta pelo controle da vila se desenrolava, Valentina olhou para Tomás, buscando força. O mundo ao seu redor estava mudando rapidamente, e ela sabia que a verdade sobre sua mãe, a praga e o poder de Alonso não era um fim, mas o começo de um novo capítulo na história. E enquanto o destino aguardava nas sombras, as consequências de cada revelação poderiam levar todos eles ao abismo. Valentina estava paralisada, o peso das palavras de Clara, sua irmã, ainda permanecendo no ar como um eco distante. Mal podia respirar. A pavorosa presença de Alonso, ao mesmo tempo ameaçadora e confusa, tornava-se ainda mais insuportável. Você nunca foi apenas um mero peão em meu jogo, Alonso disse, o tom sombrio dançando entre a arrogância e o medo. Você está mais entrelaçada do que imagina, Valentina. Seus olhos brilhavam, e por um instante, Valentina pensou que poderia ler os segredos que ele ocultava. O espaço se tornava cada vez mais opressivo, todos ansiando pela verdade que pairava no ar. Tomás, percebendo a tensão crescer, moveu-se para proteger Valentina e Clara. Chega, não aceitaremos mais suas mentiras.
Você sempre se escondeu atrás da opressão. Seu grito ecoou na sala, um clamor por justiça e liberdade. Mas a fúria de Alonso não poderia ser contida, e sua presença irrompeu como uma torrente. Ah, mas não se esqueçam dos meus verdadeiros planos. Alonso retorquiu, um sorriso distorcido na face. Foi então que, com um movimento súbito, ele se virou para Ricardo e Dom Esteban. Preparem-se para reinar. A vila será nossa, e vocês são os meus aliados. A traição estava sussurrada nas sombras, mas ninguém havia se preparado para isso. Os rostos dos homens, antes confiantes, agora mostravam confusão, enquanto a revelação abria fissura no que consideravam um plano seguro. Alonso era a verdadeira marionete, e eles, nada mais que peças descartáveis. O silêncio era ensurdecedor, enquanto a multidão processava a traição que deslizava pelas palavras de Alonso como veneno em um copo cristalino. Valentina sentiu o chão tremer sob os pés. "O quê? Vocês sempre foram aliados", gritou, seu coração pulsando descontroladamente. O peso da revelação afundou como uma âncora em sua alma, e o olhar de Clara encontrou o dela, seus olhos cheios de incertezas, mas também de uma determinação nova. "Ele tentou manipular nossas vidas", Clara exclamou, avançando. "Assim como fez com tantas outras. Temos que agir, Valentina. Essa é nossa chance." Mas antes que pudessem formular qualquer plano, uma fúria crescente se abateu na entrada. Um grupo robusto de aldeões, com lanternas tremeluzentes, invadiu o espaço, seus rostos exaustos mas resolutos. "Estamos aqui para lutar", gritaram, se unindo ao coro de resistência. Os murmúrios de descontentamento ecoavam entre eles, como um rugido prestes a se transformar em um grito de liberdade. Valentina viu seus amigos e vizinhos, todos prontos para lutar contra o opressor. Tomás ergueu sua espada, refletindo a luz das lanternas que iluminavam o ambiente. "Juntos, o que vocês decidiram, alinhem-se. Não temam a sombra de Alonso. Isso termina agora." Seus olhos vibravam de coragem, uma faísca que acendeu os corações da multidão. Mas, enquanto o caos se intensificava, um tremor percorreu o chão ao redor. O inesperado se revelou. Um estrondo ensurdecedor preenchia os ares, e no momento de maior tensão, as paredes do antigo salão começaram a rachar. Um som profundo e reverberante, como dedos estrondando em um tambor, ressoou e um calor avassalador decorreu do além, rapidamente cercando a sala. Os rostos de todos se voltaram, hoje não mais para os inimigos, mas para a verdadeira origem do medo. O antigo pacto de sua mãe se revelava. Uma sombra terrível ganhava vida, um ser ancestral condicionando toda a fonte de opressão naquela vila. Uma figura mística, com olhos ardentes e um manto de cinzas, emergiu. Seu grito profundo reverberou no espaço. "Vocês que desafiam o antigo pacto sofrerão." Sua voz era como a de um trovão, e os tremores aumentaram à medida que os sustos invadiam os corações dos presentes. Valentina fez um passo para trás, um nó se formando em sua garganta. "Quem é você?" gritou. A entidade, flutuando com uma graça inquietante, respondeu: "Sou a essência do pacto. O que vocês acabaram de descobrir é apenas uma fração da verdade. Se desejam libertar-se, devem estar preparados para perder mais do que imaginam." O medo atordoava, a sensação de impotência prevalecia. O que significava essa nova revelação? Como uma sombra na noite, Valentina percebeu que seu mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Os laços familiares, as alianças traídas, tudo estava se entrelaçando na profundidade daquela maldição. O tempo parecia parar. O pânico era palpável na sala, mas o que aquele pacto realmente exigiria? A batalha havia apenas começado. Na busca pela liberdade, estariam prontos para enfrentar a verdadeira criatura que assombrava suas vidas. O destino agora se tornara um labirinto de incertezas, e a verdade que buscavam poderia consumir a todos. E enquanto um novo capítulo se desenrolava,
Valentina sabia que a tempestade não estava prestes a sossegar. No instante em que a revelação assombrou o arraial como um trovão que rasga o céu, Valentina sentiu seu coração disparar. A verdade sobre sua mãe, Esperança, não era apenas uma sombra familiar. Era uma tempestade prestes a se abater. O eco de antigos segredos reverberava em suas veias. A história pulsava, esperando para ser contada. Mas antes que alguém pudesse reagir, um ruído ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O barulho de cascos de cavalos e gritos imponentes ecoava pela aldeia. A porta se abriu com um golpe. Um grupo de homens, armados e ferozes, invadiu o lugar. Entre eles, uma figura se destacou, forte e imponente. Era o patriarca da vila, o temido senhor Alonso, que ninguém ousava desafiar. "Valentina!" ele gritou, sua voz ressoando como trovão. "Esta insurreição em que você busca se afundar está prestes a terminar." O medo estava estampado nos rostos de todos, enquanto os olhares se voltavam para ele, um predador em busca de suas presas. Valentina, ainda aturdida pelo que havia aprendido, sentiu o mundo desabar ao seu redor. "O que você quer de nós?" ela perguntou. Suas palavras saindo num sussurro trêmulo. Alonso sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. "Vim por justiça. Vocês ousaram desafiar minha autoridade." Nesse instante, uma onda de emoção tomou conta da sala. Tomás, diante da ameaça, ergueu sua espada. "Não vamos permitir que você faça mal a Valentina ou a sua família." O clima se tornara explosivo, cada alma presente segurando a respiração, a tensão cortando o ar como lâminas afiadas. E quando tudo parecia estar prestes a romper, uma fúria crescente se abateu na entrada. Um grupo robusto de aldeões com lanternas tremeluzentes invadiu o espaço. Seus rostos exaustos, mas resolutos. "Estamos aqui para lutar", gritaram, se unindo ao coro de resistência. Os murmúrios de descontentamento ecoavam entre eles, como um rugido prestes a se transformar em um grito de liberdade. Valentina viu seus amigos e vizinhos, todos prontos para lutar contra o opressor. Mas então, em meio a gritos e ameaças, uma explosão irrompeu por trás de Alonso. O chão tremeu, e a sala se iluminou com uma luz ofuscante. Uma nova figura surgiu das sombras, elegindo-se como um golpe devastador. Era Esperança, a mãe de Valentina, com a expressão entre raiva e dor. "Cheguei para acabar com isso", ela bradou, erguendo um objeto brilhante. Uma antiga runa nascida de um tempo distante. O choque na sala foi palpável. "Você estava viva?" Valentina gritou, a mente girando com as revelações. A presença de sua mãe era uma bênção e uma maldição. "Por que não me contou?" O coração de Valentina palpitava em um frenesi de emoções, o eco do passado com a verdade a cercando em uma armadilha. "O pacto que eu fiz não era só com eles", disse Esperança, a voz firme, porém enfraquecida. "Era com a própria essência da vila. Era uma promessa para evitar que o mal nos consumisse." O murmúrio se intensificou, os olhares confusos se cruzando, sem saber exatamente como reagir ao turbilhão de revelações. Valentina se sentiu ilhada em um mar de incertezas. "Mas isso é uma prisão, mãe. O que você fez está nos matando." O ambiente, antes cúmplice de um levante, agora se tornava um campo minado de segredos. E então, no ápice da tensão, Alonso soltou uma risada fria e sarcástica. "Quem pensa que é combatendo? Esperança, você mesmo se enterrou em alianças com sombras. E agora a única esperança que você oferece é a queda desse jovem coração." O sarcasmo dele cerimonial, envolvido em uma aura de dominação. E então um novo clamor alterou o ar. "Parem todos!" Uma nova figura, emergente e carregando um manto de autoridade, surgiu. Era Clara, irmã não reconhecida de Valentina, envolvendo a sala em uma aura de expectativa. "Tudo isso é fruto de um plano que nunca foi meu.
Sua voz reverberou, cheia de força. Vocês precisam saber a verdade escondida nas páginas dessa história obscura. Os olhos de Valentina se arregalaram. O que mais você sabe? A pergunta despontou como um tiro no silêncio. Clara se manteve em pé, seu olhar investido em todos, mas especialmente em Valentina e Esperança. Para acabar com os ciclos de dor, precisamos quebrar o que foi feito, mas ainda não sabemos o custo disso. Com um gesto leve, Clara ergueu um objeto cintilante, assim como Esperança. Valentina engasgou, a verdade tomando forma nas fraquezas de seu coração. Você também carrega o legado da nossa mãe, o poder que uniu todas as mulheres de nossa linhagem. O desenrolar de sentimentos, uma tempestade de emoções, fez Valentina balançar. O intricado jogo da vida cercava, a revelação da mãe e da irmã unidas em busca de um bem maior. Mas enquanto a sala vibrava com a agitação do momento, Alonso, em sua fúria, gritou: Vocês estão dispostas a me desafiar? Quebre esse ciclo e descobrirão que o verdadeiro abismo não é uma prisão, mas a liberdade que você nunca desejou. O riso dele, uma máscara caindo, mal disfarçando a loucura que se desenhava. Neste momento explosivo, Valentina percebeu que o que estava em jogo não era apenas a própria vida, mas o destino de todos ali. E enquanto as atenções se voltavam uma vez mais, ela entendeu que a batalha poderia transformar-se em algo muito mais traiçoeiro. Suas escolhas, agora ecoando como uma sinfonia perturbadora, iriam moldar não só seu futuro, mas o de toda a vila. E antes que pudesse tomar uma decisão, um grito ressoou, um aviso que ecoou nas paredes e na alma. Que o destino dos filhos não seja traçado pela dor do passado. E assim, o futuro pairava em uma balança instável. Um fardo pequeno demais para ser suportado e grande demais para ser ignorado. A batalha pela verdade apenas começara, e os verdadeiros segredos ainda não foram revelados. No instante em que o clamor reverberou como um eco ancestral, a tensão se instalou entre os presentes. Alonso, esperançoso em sua autoridade, sentiu a sala vibrar como se a terra quisesse se abrir sob seus pés. A revelação da mãe de Valentina, o súbito retorno de Clara e a presença ameaçadora da entidade mágica tornaram o clima insuportável aquecido pela. Tomás, em sua covardia momentânea, hesitou. Valentina, com o coração em chamas, olhou para as duas mulheres que compartilhavam o laço de sangue com ela. O que mais está em jogo? Aqueceu-se a pulsação em seu peito. No temporal de perguntas, Alonso manteve-se firme, mas um brilho inovador atravessou seu olhar. Você não entende, minha pobre Valentina. Este legado não é o que parece. E com um corte rápido de sua mão, fez um sinal. Uma porta oculta se abriu nas sombras ao fundo, a madeira rangendo como se gemesse sob o peso do tempo. O estalo ressoou, e todos se viraram. A abertura revelava um só ambiente, frio e escuro, que exalava um ar de segredos muito antigos. O que se escondia ali atrás? A sala se encheu de murmúrios nervosos, e a entidade, ainda flutuando, assistia com um sorriso sutil. O peso do desconhecido estava em suas costas. Venham! A voz de Alonso tremia, parecia áspera e ao mesmo tempo sedutora. Aqui está a verdade que todos desejam, que lutamos por tanto tempo. Ele fez um gesto convidativo, mas seus olhos ardiam com um ardor obscuro que fez o estômago de Valentina se revirar. A familiaridade daquela voz perturbava. Clara, hesitante, finalmente se movedou. Eu não posso deixar você ir sozinha, Valentina. E em um ímpeto, seguiu a irmã, cada passo ecoando nas batidas de seu coração. O turbilhão de emoções pulsava dentro de todos, mas a curiosidade logo assumiu o controle. O impulso de descobrir os mistérios da família era mais forte que qualquer receio. De repente, como se o tempo tivesse congelado, um grito surge da multidão. Fiquem longe! Não vão abrir essa porta! Um grito desesperado, doloroso. Era uma mulher da vila, guerreira de coração, que sempre defendeu suas camaradas do medo. Você não sabe o que está fazendo.
Sua voz, um eco de advertência, ecoou pelo espaço, mas era tarde demais. Com um movimento resoluto, Alonso acionou uma sequência, e as sombras dentro da abertura começaram a se agitar, como se respondendo a um chamado sombrio. De lá, uma figura imponente emergiu, uma presença envolta em uma aura de poder malicioso. Era uma visão dantesca, um ser que trazia um manto negro e olhos ardentes como chamas. Você me libertou, sussurrou, e enquanto falava, a figura, com um gesto, fez os presentes tremerem. Os rostos se tornaram poeira, e Valentina sentiu a verdade ecoar em seu coração. O poder, o que escrevera a história de sua linhagem, agora caminhava livre. E a revelação cortante trouxe à tona a intersecção do medo e da esperança. Eu sou a consumação do antigo pacto, declarou. E todos que acreditaram nas promessas sentem agora sua condenação. Com cada palavra dizendo a verdade, o chão se estremeceu. O abismo que separava a vida e a morte agora se tornava tênue. Valentina, com um nó na garganta, percebeu. A dúvida que emergiu era avassaladora. E foi então que, em um momento de mais confusão, Clara, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão para Valentina. Você não é apenas uma vítima, mas a chave, Valentina. Cada um de nós sempre correu deste legado e... Mas antes que pudesse terminar, o ser ancestral erguia os braços e uma tempestade de luz explodiu, alçando todos na sala ao céu como folhas ao vento. O tempo se tornava uma corrente conturbada, e as gerações se fundiam em um só grito de liberdade e confusão. O espaço deslizada, e um movimento avassalador tornava-se uma serpente, envolvida em desespero e a promessa de um destino que não poderia ser compreendido. Em meio ao caos e espanto, um grito ecoou na multidão, uma revelação. O que você acabou de desencadear pode ser nossa salvação, ou nossa destruição. E assim, no cerne da verdade pulverizada, Valentina ficou em silêncio, seu coração pulsando com a brutalidade do que tinha des. As sombras apenas se tornaram mais profundas, e o futuro uma sequela de dúvidas. O que seria quebrado agora transcendia além de tempo e espaço. E a batalha estava apenas começando. Ao som do rufar tamborilante dos corações aflitos, a sala pulsava com uma energia elétrica. Valentina, Clara e Esperança, três destinos entrelaçados, enfrentavam a essência do antigo pacto. O ser que emergiu das sombras, resplandecente em sua magnitude, pairava no espaço como uma tempestade prestes a se abater. Alonso, com sua postura altiva, disfarçava o temor subsistente em seu interior. Vocês acham que podem me impedir? Sua voz ecoava como um rugido, tremendo até os mais destemidos. O ar estava impregnado de tensão, olhos arregalados refletindo o horror do inevitável. Um clamor de medo e determinação irrompeu entre os aldeões, um eco coletivo que reverberava na sala. Estamos prontos para lutar. E a voz de Tomás, firme e cheia de vigor, alívio que se misturava à pressão que todos sentiam. Mas a luta não é apenas contra ele. Clara, com olhos ardentes, ergueu a mão, como se desejasse invocar o poder que sempre esteve adormecido. Temos que confrontar o legado. Cada um de nós carrega a verdade que pode nos libertar. Sua declaração trouxe um sopro de esperança, uma faísca em meio à escuridão. Valentina sentiu o nó em sua garganta amolecer. Então vamos, unidas. É hora de quebrar as correntes que nos prendem. E com esse grito fervoroso, um sentimento de união tomou conta da sala, cada coração pulsando em silêncio, esperando pela ação que estava prestes a se desenrolar. O ser, cintilante em sua fúria, esboçou um sorriso sardônico. Vocês realmente acreditam que podem me derrotar? Eu sou a essência do passado, o poder que construía essas correntes. Sua voz reverberou, desafiadora e cortante. Mas isso não abalou o espírito dos presentes. Juntas, nós somos mais poderosas do que você imagina, gritou Valentina, a coragem brotando como um jorro de água fresca em meio ao deserto. As luzes que emanavam das runas de Clara e do objeto de esperança criaram um brilho que iluminou o espaço.
O ar carregava a eletricidade da promessa de libertação e a fragilidade de um novo começo. Num movimento, Esperança e Clara uniram suas forças, suas luzes entrelaçando-se, formando um arco-íris de esperança. A linha entre passado e futuro começava a se desfazer, e ao mesmo tempo, o chão começou a tremer. As paredes da antiga sala passaram a vibrar com a energia que se tornava mais intensa. Valentina, em um instante de momentânea clareza, uniu suas mãos às delas, formando um elo invisível. "Nós não queremos vingança, queremos liberdade", bradou, fazendo ecoar cada pedacinho de força acumulada em seu ser. O impacto foi avassalador, ondas de luz e sombra se chocando no ar. "Você pagará por isso", gritou Alonso, mas sua voz já soava distante. Enquanto o pacto começava a se desfazer na luz, o ser sombrio lutava contra a força que se desenvolvia, mas a união das três mulheres era inquebrantável. Elas eram mais do que uma história, elas eram a força que mudaria tudo. Naquele clímax dramático, uma explosão de luz irrompeu, ressoando com uma sinfonia de libertação e dor. Valentina, ao voar em meio ao brilho, sentiu uma incrível leveza, uma troca de poder que reverberava através das gerações. O pacto, agora rompido, se dissipava, levando consigo a opressão que sempre condenara aqueles que ali viviam. Quando a luz finalmente se ajustou, Valentina se viu cercada por rostos familiares. O peso do passado se desvanecia e um novo amanhecer se erguia. Alonso, agora encurralado, desapareceu nas sombras, derrotado não por força física, mas pela união de vozes que juntas ecoavam a verdade. As lágrimas de alívio escorriam pelos rostos ali presentes. "Fizemos isso", Clara exclamou, e a sala se encheu de sorrisos. O futuro antes embaçado agora se mostrava claro, repleto de possibilidades. E enquanto Valentina e suas irmãs respiravam a liberdade, um pensamento penetrante surgiu. O que mais ainda pode ser revelado? O que ainda está escondido sob a superfície? Ela olhou para Clara e Esperança, o novo laço já se formando entre elas. E assim, enquanto o eco de suas vitórias reverberava, uma nova jornada se iniciava, repleta de mistérios a serem desvendados e verdades a serem descobertas. A história pode ter chegado ao fim, mas o legado continua a se desenrolar diante de nós. E você, querido leitor, não pode perder o que virá a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas continuem a se espalhar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é crucial para nós. E mais importante ainda, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal de forma significativa.